Oi gente, bom dia, tudo bem? Tô aqui no carro, já chegando em casa daqui a pouquinho. Fui levar o Léo lá no trabalho. Ele entra às 6. E aí tá escuro ainda a hora que eu tô voltando. Agora são acho que 6h30 mais ou menos. E aí tô indo pra casa, vou passar um cafezinho, ver se eu como alguma coisa que eu tô com fome e aí ir pro circo. E hoje... Ai, talvez tenha uma luz aqui, né? E hoje... ônibus. Hoje, depois do circo, a hora que eu voltar, vou bater um papo legal com vocês, contando como foi a minha experiência colocando o DIU, como tá sendo a minha experiência, né? O que é, por que eu coloquei, como que tá sendo, enfim, vou atualizando vocês, tá bom? E agora é isso, partiu tomar um cafetito, treinar. Ai, tá muito cedo, sim. Vai tudo certo, força. Olá, tudo bem? Já voltei do circo. Vocês viram aí algumas imagens de... Nossa, hoje foi difícil. Eu não jantei ontem à noite. Eu tava super cansada, acabei dormindo super cedo e não comi. E aí eu percebi que hoje cedo isso me fez muita falta. Eu até tomei uns goles de Iopro, de Whey, desse aqui. Mas, nossa, zero força. Então, pra fazer exercício essa hora, tem que jantar e comer bastante proteína no jantar. Porque é isso que vai me fazer... Esse vai ser o meu pré-treino, entendeu? Isso já sabia, mas ontem eu esqueci completamente. E hoje eu vi realmente o quanto diferença faz. Tô fraca, me sentindo fraca. Mas enfim. Vou fazer meu café da manhã, aquela tapioquinha com ovo. E vamos bater aquele papo lá sobre o DIU. Antes de falar como foi a minha experiência, o que é o DIU? O DIU é um dispositivo intrauterino, no meu caso é o de cobre, que ele é para evitar a gravidez. O DIU de cobre ele afeta os gametas, que são os óvulos e espermatozoides. Tô lendo aqui a própria cartelinha do DIU, tá? Que ele estimula uma reação inflamatória ou resposta a corpo estranho no útero. O que faz? Ele afeta uma superfície da mucosa uterina dentro do útero, que faz com que ela fique hostil aos gametas, fazendo com que isso impeça a fertilização. Ele não previne a ovulação, funciona normal, só que o ambiente fica mais hostil. E isso faz com que não tenha fertilização, dificulte a fertilização. E é basicamente essa a função do DIU, é criar um ambiente que não seja possível, que seja dificultado a fertilização.
do óvulo e do espermatozoide. Então ele é um anticoncepcional. Ele é um dispositivo anticoncepcional que fica lá dentro do útero. Ele não fica no canal vaginal, ele fica lá no útero mesmo. Então, você não sente ele dentro de você, nem quando tem relação, nem nada. Ele é um Tzinho que tem umas cordinhas, tá? Que quando... Eu vou colocar uma foto aqui. E aí, essas cordinhas, elas ficam pra fora do colo do útero, pra poder verificar se ele tá no local certo, tá? Mas ele fica lá dentro mesmo, é imperceptível, tudo certo, tá? Então, essa é a função do DIU. E é assim que ele funciona, essa é a anatomia dele. E por que que eu escolhi colocar o DIU? Eu sou casada, né, com meu marido. E como eu não gosto de tomar hormônio, não quero tomar hormônio, a gente tem usado preservativo, um pouco de fé, um pouco de tudo. Então, para evitar riscos, né, de gravidez, no momento que a gente não tá planejando, eu quis colocar o DIU para poder ter essa maior liberdade e tudo mais. Então, foi esse meu motivo. E o motivo do DIU de cobre, eu já vou contar a seguir quando eu estiver contando como que foi a minha consulta com o ginecologista, tá? E como que foi o processo para daí eu colocar o DIU. Apoiei vocês aqui em cima do fogão enquanto eu vou fazendo minha tapioca e vou falando, porque temos que trabalhar e eu não tenho muito tempo aqui para poder ficar aqui em casa hoje. Tô experimentando essa tapioca aqui. Tô gostando, não tinha a tapioca que eu gosto, que é da terrinha, só tinha essa, mas o preço tava bom. E ela também, eu vi que o aspecto dela era parecido com o da terrinha e tá bem bom, tô gostando dela também. Então é uma boa substituição. Enfim, vamos falar sobre o DIU. Pois é. Primeiramente, eu não sou médica, eu não sou profissional da saúde, eu só estou aqui pra compartilhar com vocês porque foi a minha experiência, tá bom? Então, essa é a minha experiência com o DIU, essa foi a minha experiência, o que aconteceu, tá? Que isso fique muito claro, que você não vai lá e faça igual porque viu alguém falando, não. Só tô contando pra vocês, uma amiga mesmo, pra contar como foi a minha experiência. Aí você vai lá falar com a sua médica, faz todos os exames pra ver se também rola você colocar, se você quer ou não quer colocar, e etc. Mas eu acho que é válido a gente compartilhar nossas experiências, e é isso. Bom, primeiramente eu fui fazer meus exames de rotina com a ginecologista, então fiz ultrassom, fiz todas aquelas coisas lá que mulher tem que fazer periodicamente. E aí, com o meu ultrassom, eu fui lá e perguntei pra minha ginecologista se eu podia colocar o DIU. Aí ela aprovou, fez o requerimento lá pra poder começar o processo. E aí, qual que foi o processo? Eu tive que fazer a solicitação do convênio, porque o convênio cobre, não sei se são todos, mas eu acho que sim, mas o meu convênio cobria DIU, tanto de cobre quanto de Mirena. E como eu já não tomo hormônio pra nada, faz anos, eu preferi manter sem hormônio e colocar o DIU de cobre, que daí não tem hormônio. Ela me alertou que o DIU de cobre daria mais cólica, provavelmente daria mais cólica, e aumentaria um pouco o meu fluxo. Já o Mirena, de acordo com a minha médica, ele diminuiria o fluxo e diminuiria a cólica, enfim, por conta dos hormônios. Mas mesmo assim, eu preferi ficar sem hormônio e manter e colocar o DIU de cobre. Daí ela fez o requerimento pro convênio, e assim que o convênio liberou, eu marquei a agenda lá, tinha que ser a colocação quando você está menstruada, tá? Porque daí parece que o colo do útero tá maior, tá mais aberto, né? E aí fica mais fácil a colocação. Desagradável, né? Nossa, achei muito desagradável. Mas é o que é. Aí agendei tudo lá, e no dia mesmo eu retirei o DIU lá na recepção. Então foi bem simples, eu só cheguei lá, tava tudo aprovado, tudo certo, no dia agendado pra colocação mesmo. Antes de colocar, ela pediu pra eu tomar 2 remédios pra dor. Ela pediu pra eu tomar 2 remédios pra dor. Um Buscopan, 30 minutos antes do horário agendado da colocação, e um sublingual, Tormive, os dois pra poder. Por quê? Porque é da cólica, né? Dá uma dor, vai colocar DIU. E quando eu comecei a pensar em DIU, eu
nem sabia que doía. Aí foram pesquisando e perguntando para as pessoas que eu sabia que tinham, que eu descobri que dói. Mas realmente é uma dor de cólica. Já tive cólicas mais doloridas do que isso, mas é de pessoa para pessoa. Então, pra mim, eu fui lá, ele vem num pacotinho fechado, mais ou menos desse tamanho aqui. Assim. E um pacotinho, um envelope assim, que vem o DIU dentro. Vem essa cartinha também, que é tipo a bula, né? Instruções de uso e tudo mais. E também tem o cartão do paciente, que tem as datas, as informações aqui da colocação do DIU. Esse DIU de cobre, ele tem 10 anos de... Ele dura 10 anos, né? Já o DIU Mirena, se eu não me engano, acho que é 5, eu tenho que confirmar. Existem outros DIUs também, tipo DIU de prata, mas não tinha essa opção pelo meu convênio, então eu não sei muito bem como que eles são. E eu vou falar melhor pra vocês do DIU de cobre, que é o que eu tô usando, tá? Bom, tapinhoquinha feita. Então, daí eu fui colocar. Mas antes de falar, existem contraindicações pro DIU sim, tá? Leiam a bula certinho, perguntem, consultem os seus médicos certinhos, porque tem uma galera que não poderia colocar o DIU, tá? Ou o DIU de cobre, ou outro, enfim, tem diversos tipos de anticoncepcionais disponíveis no mercado. E pra mim deu certo o DIU, mas pra você talvez não dê, então tem que consultar os seus médicos antes, com certeza, tá bom? Então, para eu colocar, cheguei na salinha, daí a moça no consultório, né? Você senta lá na maca lá que você geralmente faz o Papa Nicolau. E aí ela coloca aquele espéculo que é o mesmo espéculo do Papa Nicolau. Coloca uma pinça pra abrir o colo do útero. Daí ela dá uma anestesia local. Esse foi o meu processo, tá? Ela deu uma anestesia local e aí ela abriu lá o DIU que vem lacrado bonitinho e aí coloca, é como se fosse um tubinho que coloca e aí deixa lá o DIU e aí puxa o tubinho de volta, deixa as cordinhas, corta as cordinhas, se eu não me engano é isso. E aí tira a pinça e aí tira o espéculo. Antes de tirar o espéculo, que é aquele bico de papagaio assim, quando ela tira a pinça, ela me falou que sangra um pouco, fica sangrando um pouco, porque a pinça parece que faz 2 furinhos quando ela abre. Então, ela ficou lá segurando um pouco de gás para poder conter um pouco o sangramento. E aí, depois que conteve, tirou já a pinça e o espéculo. Eu senti dor, senti uma fraqueza, mas pra mim, o mais difícil de ter segurado não foi tanto a dor, foi aquela situação que eu estava. Eu acho muito desconfortável essa situação dessa intimidade, assim, sabe? Pode ser besteira da minha cabeça, mas eu me sinto desconfortável nessa situação. E aí, foi mais a minha cabeça de eu ficar, tipo, tá tudo bem. Eu tive que ficar repetindo pra mim. Tá tudo bem, 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 tá tudo bem. Eu fiquei lutando porque eu tava com muita vontade de sair correndo, sabe? Essa era a minha vontade, porque tava muito desconfortável aquela situação. Não por conta da dor, mas da situação, sabe? De estar lá, enfim, me deixa desconfortável isso. Então, eu tive que ficar trabalhando bem a minha cabeça pra eu conseguir, tipo, ficar calma, me acalmar e deixar as coisas acontecerem conforme eu já tinha planejado que acontecessem. E aí, no momento que a gente eu comecei a conversar com a minha médica sobre depois fazer ultrassom e tudo mais, que foi a hora que ela colocou o DIU, eu já tava mais calma porque eu já tava pensando em outras coisas. Então, foi assim que eu me senti. Doeu pra colocar a pinça, que é quando dá a primeira cólica, e depois quando coloco o DIU dá a segunda cólica, que geralmente é um pouco mais forte, porque ela diz que o DIU é mais grosso. Gente, eu não sei se o que eu tô falando pra vocês é 100% certinho, porque eu tô repetindo o que a minha médica falou pra mim. Então, às vezes ela falou uma coisa meio de qualquer jeito pra eu poder entender ou ser mais lúdica, mas às vezes não é exatamente assim. Então, sempre perguntem para os seus médicos como que funciona o processo, tá bom? Tô contando pra vocês a minha experiência, não explicando como funciona o DIU no seu corpo. Enfim, aí depois que acabou, me troquei, beleza? E aí a gente marcou pra fazer uma ultrassom, pra poder ver como que tá. Então, em até 30 dias eu preciso fazer o ultrassom. Faz 1 semana e pouco que eu coloquei o DIU, então eu ainda vou fazer o ultrassom. E 40 dias depois de ter colocado, eu volto lá, dou um retorno com a médica pra poder mostrar o ultrassom, pra ela poder ver se tá tudo certo, a gente conversar como tem sido esse período. E aí, a partir daí, é só segue vida.
Eu li no manualzinho deles que tem mais chances de engravidar. Sim, tem chances de engravidar como qualquer outro método anticoncepcional, tem chances de engravidar mesmo estando usando eles, tá? Então, tem mais chances de engravidar no primeiro ano do que no restante. Outra coisa sobre relação. Ela pediu para 15 dias, né? Depois da inserção não ter relação, então ficar 15 dias sem relação, por conta de infecção, tá? E aí, a partir dos 15 dias, já pode ter relação, mas relação com preservativo, para evitar infecção também. Daí vem a próxima menstruação, e depois dessa menstruação, aí já pode ter relação normal de novo, tá? E aí é assim que funciona. Depois da menstruação, daí vai lá e volta com a médica e já tá podendo seguir. Então, estamos aqui nesse período ainda dos primeiros 15 dias, sobre o meu período, o que mudou pra mim. O que mudou pra mim foi que eu senti muita cólica, mais cólica do que eu sentia, não em relação à intensidade, mas em relação à quantidade. Porque ela fala que você sente cólica no dia da colocação. Então, pra tomar Buscopan de 6 em 6 horas no dia que você colocou, e depois só tomar se você sentir cólica. Quando eu fui lá, não tinha descido ainda. Era no dia que ia descer pra mim, mas ainda não tinha descido. Quando eu coloquei, não tinha descido ainda. Porém, no final do dia já desceu. Então, a minha cólica do segundo dia, que seria no dia seguinte, ela sempre é mais forte. Então, no segundo dia eu tive cólica e beleza, normal. No terceiro eu tive cólica de novo. Já não era tão normal, eu geralmente tenho uma cólica um pouco mais levinha. Ainda tenho cólica, mas um pouco mais leve, mas eu tive cólica. E aí eu tive no quarto e no quinto também. Cólica, mas nada tipo super forte, mas aquele incômodo e tudo mais. E o meu período eu percebi que geralmente ele dura 5 dias, assim, e eu percebi que durou 5 dias, né? Mas quando eu fazia xixi durante o sexto e o sétimo dia, não era transparente o papel, ficava um pouquinho rosadinho. Nada que manchasse calcinha nem nada, mas ficava um pouquinho rosadinho. Então eu senti que deu uma estendida, mas assim, nada demais, mas tô contando que foi a minha experiência aqui. Pra mim, isso é diferente do que as outras vezes que eu menstruava. E acho que é isso, essa foi a minha experiência até agora. Eu vou atualizando vocês como é que eu tenho me sentido, o que tem mudado pra mim em relação a isso. E se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa confusa aqui que eu não consegui explicar direito, pode comentar aqui pra mim se você teve alguma dúvida em relação à minha experiência. Novamente enfatizando, eu não sou médica, procure o seu médico pra saber se você pode colocar o DIU, se é indicado pra você e como que é o processo pra você e as suas opções, tá bom? Eu tô compartilhando apenas a minha experiência, como é que foi, e vou continuar compartilhando com vocês como é que tem sido, pra vocês também saberem como é que é ter esse papo aqui de vida real, tá bom? E é isso, vou terminar de comer, me arrumar e sair voando, que eu tenho que trabalhar ainda hoje. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante pra mim e tá me ajudando bastante. Cada inscrito que eu vejo já é um aquecido no coração, então muito obrigada, gente. Deixa eu contar pra vocês, ó, comprei um kitzinho de marmitas pra almoço e janta essa semana, tá? Dessa Naturalis. Eles têm aqui tudo bonitinho, ó, quanto que é o valor energético, escondidinho de carne com purê de mandioca, tem todos os ingredientes, tá vendo, ó? Mandioca, patinho, tomate, cebola, sal, azeite, não tem nenhum aditivo, é só comida de verdade, é ultra congelado. Eles têm aqui essa indicação na lateral, então no freezer elas ficam todas assim, e eu consigo saber se é carne, se é frango, se é vegetariano, se é peixe. Então, maravilhoso. Vou experimentando pra vocês e mostrando como é que tem sido essa experiência nova rumo à vida fitness. E Naturalis com certeza tá me ajudando com isso. Obrigada. Aí aqui no freezer fica assim, olha que coisa mais linda. Aqui embaixo tem mais dois também. A marmitinha de hoje vai ser um estrogonofe light de frango. E tô levando uma mexerica. E eu já ia levar o Iopró pra comer no lanche da tarde, mas eu já comi agora cedo. Já tomei porque eu estava bem fraquinha. Então é isso, a minha bolsinha linda. E é isso, partiu trabalho.
Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!